Jesus e os profetas, em sua sabedoria e grandeza, não apenas alertaram sobre o fim dos tempos, mas também descreveram com notável precisão uma série de sinais que precederiam esse período. A passagem de Mateus 24, versos 6 a 8, ressoa com uma clareza impressionante em nossos dias. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Tudo isso é o princípio das dores. Mais do que uma mera curiosidade histórica, esta advertência serve como um farol iluminando eventos que para muitos já estão se desenrolando diante de nossos olhos. A observação desses sinais não é um exercício de fatalismo, mas um chamado à reflexão e à preparação. Longe do sensacionalismo, a análise dos sinais proféticos exige um olhar sóbrio e discernimento, buscando entender como as profecias se manifestam no tecido da realidade contemporânea. O que parecia para gerações passadas algo distante ou metafórico, hoje se apresenta com uma concretude assustadora. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Mateus 24. A declaração de Jesus sobre guerras e rumores de guerras é talvez um dos sinais mais evidentes e dolorosamente tangíveis. O século XXI, apesar dos avanços tecnológicos e da globalização, não se libertou do flagelo do conflito. Pelo contrário, assistimos a uma proliferação de tensões geopolíticas, guerras regionais e ameaças de escalada que mantêm o mundo em constante apreensão. Conflitos armados no Oriente Médio, as tensões crescentes na Europa Oriental, disputas territoriais em diversas partes do globo e a ameaça persistente do terrorismo internacional são ecos diretos das palavras de Cristo. Não se trata apenas de grandes guerras mundiais, mas da persistência de um espírito belicoso, onde o diálogo é frequentemente suplantado pela força e a desconfiança mútua. Os rumores de guerras são alimentados pelas mídias sociais e pelos noticiários 24 horas, criando uma atmosfera de incerteza e medo que permeia a psique coletiva. Mateus 24, versículo 7, prossegue: E haverá fomes e pestes. A questão da fome, por exemplo, é admirável em um mundo de abundância. Apesar do avanço da tecnologia agrícola, milhões ainda sofrem de desnutrição severa, impulsionados por conflitos, mudanças climáticas extremas e colapsos econômicos. A fome não é apenas um problema de escassez, mas de distribuição e acesso, muitas vezes exacerbada por decisões políticas e econômicas. No que tange às pestes ou pragas, a pandemia de Covid-19 serviu como um lembrete vívido da vulnerabilidade humana diante de... Depois das visões dos 7 selos, Apocalipse 6, e das 7 trombetas, Apocalipse 8 a 9, seguem as 7 pragas em Apocalipse 15 a 16. As pragas emergem da 7ª trombeta e fazem parte do julgamento de Deus no fim dos tempos. A velocidade com que a doença se espalhou globalmente, a capacidade de colapsar sistemas de saúde e o impacto socioeconômico sem precedentes revelaram a fragilidade das sociedades modernas. Além disso, a emergência de novas doenças e o ressurgimento de outras já controladas, como a tuberculose resistente a medicamentos, são evidências de que a luta contra as pestes é um desafio contínuo e imprevisível. A menção a terremotos em vários lugares completa o quadro inicial dos sinais. 7º cálice. Um terremoto destrói todas as ilhas e montanhas, enquanto um grande granizo cai sobre a terra. Apocalipse 15 a 16. A frequência e a intensidade de terremotos, tsunamis e outros desastres naturais parecem ter se intensificado nas últimas décadas. Cientistas e geólogos podem atribuir isso a ciclos naturais da Terra. Mas para muitos que observam as profecias, a recorrência desses eventos é um lembrete da instabilidade do planeta. Essas catástrofes não apenas causam destruição e perda de vidas, mas também abalam a sensação de segurança e estabilidade, forçando a humanidade a reconhecer sua pequenez
diante das forças da natureza. Jesus encerra essa sessão afirmando: tudo isso é o princípio das dores. A palavra grega original para dores é odin, que se refere às dores de parto. Esta analogia é crucial, assim como as dores de parto aumentam em frequência e intensidade à medida que o nascimento se aproxima. Os sinais do fim dos tempos não são eventos isolados, mas uma série crescente de eventos que culminarão em um clímax. Não se trata de um fim abrupto, mas de um processo, uma transição. Além dos sinais mencionados em Mateus, outras profecias e observações contemporâneas complementam esse cenário. A apostasia e o esfriamento do amor previstos em Mateus, verso 12, manifestam-se em uma crescente secularização, relativismo moral e um distanciamento de princípios éticos e espirituais em muitas sociedades. A disseminação do conhecimento e a aceleração tecnológica, conforme Daniel 12, verso 4, são inegáveis, mas vêm acompanhadas de desafios éticos complexos, como a inteligência artificial, a biotecnologia e a vigilância em massa. Em massa, a intensificação do mal e da iniquidade, embora sempre presente na história humana, parece atingir níveis alarmantes em termos de violência, corrupção e desconsideração pela vida humana. A observação desses sinais não deve gerar pânico ou desespero, mas sim um senso de urgência e um chamado à ação consciente. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Hebreus 3, verso 1. Para os que creem, é um convite à vigilância espiritual, ao fortalecimento da fé e à propagação de mensagens de esperança e transformação. Para todos, independentemente de sua fé, é um imperativo refletir sobre o estado do mundo, sobre a direção que a humanidade está tomando e sobre o papel individual na construção de um futuro mais justo e pacífico. Os sinais proféticos que já se cumprem não são um prognóstico de fatalidade, mas um aviso. Eles nos convidam a despertar para a realidade de que estamos vivendo em um período de transição significativa. Por isso diz: desperta tu, que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios 5, versos 14 a 17. Mais do que meros espectadores, somos chamados a ser agentes de mudança, a semear bondade em meio ao caos e a cultivar a esperança em um mundo que anseia por significado. O princípio das dores pode ser o prelúdio para um novo começo, mas sua manifestação exige discernimento, coragem e, acima de tudo, um compromisso inabalável com os valores que verdadeiramente importam. Se você quer ser um semeador da palavra, compartilhe a mensagem. Inscreva-se e ajude o canal a crescer. Dê seu like e comente. Amém.